Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus, a força e o vigor do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua casa. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então, alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa." O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com muito medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essa palavra possa se cumprir na minha vida e na sua vida, em nosso favor. Vejamos que estamos diante de um relato em que Jesus se apresenta em movimento. E aqui, o ato de Jesus entrar no barco e atravessar o lago também é um sinal visível de que Jesus está sempre em missão, sempre em ação. Para quê? Para salvar a humanidade. E eis que apresentaram ali um paralítico, que é também a figura de toda pessoa que não está na comunhão com Deus. Não que a paralisia seja isso, mas que a paralisia nos impede de ter liberdade, nos impede de ter disponibilidade para ir aonde queremos. E Jesus é aquele que nos cura de todos os males, físicos e espirituais. E o que nos mais faz ficar paralíticos, não do corpo, mas da alma, é o nosso próprio pecado, que mata em nós a vida espiritual, que destrói em nós a vida espiritual. Então, eis que alguns ali se estranham, porque Jesus diz para aquele homem: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Aqui está a razão pela qual Jesus veio ao mundo, para nos perdoar dos pecados. Veja que o evangelista faz questão de criar este vínculo entre a paralisia e o estado de pecado. Quando Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Seus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? E os mestres da lei, que se deixavam guiar pelo legalismo doentio, então começa a questionar por que Jesus estaria perdoando os pecados. Então Jesus, para que os fariseus e os mestres da lei soubessem que ele tinha o poder de perdoar os pecados, disse àquele homem: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então, naquele momento, foi para a sua casa, levantou-se, pegou a sua cama e voltou para casa. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você, nos fazer ressuscitar, nos fazer voltar para casa, mas não é a casa aqui terrena, é a casa do Pai, é a casa, a viver em Deus é viver na nossa casa. Nós nascemos de Deus e para Deus somos chamados, nós nascemos como obra amorosa de Deus e somos chamados a voltar a viver em Deus e ser de Deus. E diante daquele milagre, as pessoas glorificavam a Deus. Que o Deus Todo-Poderoso possa nos dar essa graça, de perseverar na escuta da palavra de Jesus, que tem o poder de perdoar os pecados e também tem o poder de nos curar das nossas doenças, também físicas. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos livre do mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança nesta mesma fé.